A União Espírita Paraense realiza, de amanhã, dia 15, até domingo, dia 17, o 3º Congresso Espírita Paraense. E no assunto, o tema do evento, Justiça Divina, Consolo para a Humanidade, os assuntos abordados, o céu e o inferno, e o que a doutrina espírita revela sobre o céu e o inferno. Nós vamos ouvir aqui um dos palestrantes que vai participar deste congresso, que é o Reinaldo Pontes, assistente social e doutor em sociologia. Mais uma vez, bem-vindo, Reinaldo. Boa tarde. Obrigado, Cleiton. Tudo bem? Tudo bem. Lá na palestra, no evento, a sua palestra vai ser no sábado pela manhã e à tarde, porque será uma palestra para cada auditório, não é Exatamente. isso? E o assunto da tua palestra? Justiça divina e justiça social. A crise contemporânea num planeta em transição. Certo. Mas o tema central, o céu e o inferno, é isso? Isso. O tema o evento está focado na comemoração dos 150 anos do livro Céu e Inferno. E a razão pela qual o tema é Justiça Divina. O subtítulo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, é Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, todos os temas giram em torno da ideia da justiça divina. Mas para a gente entender direitinho, primeiro, o que é o espiritismo? O que é ser espírita? Quando diz assim, alguém é espírita, ou eu vou a um centro espírita, é possível sintetizar em poucas palavras o que é o espiritismo, o que é ser espírita, Reinaldo? Com certeza. O espiritismo surgiu no século XIX, a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Por Allan Kardec, que foi a sistematização de comunicações espirituais de espíritos superiores que foram dando corpo a uma doutrina baseada em 5 grandes princípios. Primeiro, a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, a comunicabilidade do espírito, a multiplicidade de vidas desse espírito, a pluralidade de vida do espírito e a comunicabilidade do espírito, ou seja, conhecido como mediunidade. Então, o Espiritismo, ele sintetiza princípios muito antigos, ele não inventou nenhum desses princípios. Há 4.000 anos, desde os budistas, do confucionismo, desde o Oriente, o cristianismo, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, a base ética do Espiritismo é o cristianismo, né? Os fundamentos da moral espírita são os mesmos dos fundamentos da moral cristã. Então, seguir esta doutrina, que foi codificada em 5 grandes livros, a saber, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse evento ele está centrado no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, que é justamente justiça divina. Porque nós muitas vezes ouvimos, né, no nosso caminhar pela vida, nas igrejas, nas instituições religiosas, que se foi bom vai para o céu, se foi mal vai para o inferno. Eu até fico me pensando, nós estávamos conversando com amigos, se Deus é bom, se Ele é só amor, como Ele vai deixar no céu uma mãe, e essa mãe vai ser feliz e vai viver tranquila, se o filho está condenado pela eternidade no inferno? Então, ficam muitas perguntas, Reinaldo. Acho que muitos de nós temos. O céu é azul com anjinhos tocando harpa? O inferno é vermelho com o Lúcifer lá com o tridente espetando a gente? A doutrina espírita trouxe mais algumas informações realmente sobre o que é o céu e o que é o inferno? Acho que o mais importante que a doutrina espírita trouxe em relação a esse dilema religioso tão antigo da relação do céu e do inferno foi mostrar que eles não existem da forma que se pensava que existiam, como um lugar físico, como um lugar ou de beatitude, de ventura eterna, ou um lugar de sofrimento eterno. Foi mostrado, a doutrina espírita vem mostrar justamente que o céu e o inferno não são estados exteriores ou locais de punição e de ventura. São, na verdade, estados da alma. Nós vivemos esses estados da alma. Então, isso aí, eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando você passa por um aborrecimento muito grande, a cabeça fica fervendo, a gente não tem paz, às vezes não consegue dormir. Isso é um inferno. Se sentir culpado de algo e tenta dormir com essa culpa, isso não é um inferno? É isso que a doutrina vem mostrar. Nós carregamos e construímos o inferno que temos. Mas o contrário também é verdadeiro. De repente, se eu faço alguma coisa que faz bem para alguém, aí eu me sinto bem, não é? Aquela alegria imensa, um bem-estar, não é? Uma alegria enorme. Aí é o céu. Exatamente. Esse é o verdadeiro céu, o céu da consciência tranquila. O céu de estar fazendo o melhor que pode na vida. Isso é o céu.
Então, essa mitologia do céu e do inferno, quando a doutrina espírita revela que o espírito é imortal, ou seja, ele não vai viver uma vez só, ele vai viver múltiplas existências, mas ele não vai deixar de existir. E a consequência dos seus atos, ele é responsável, mas não será responsabilizado em uma única vida terrena, finalizando ou na bem-aventurança máxima, o céu, ou no sofrimento máximo, o inferno, mas ele vai ter múltiplas chances. Então muda completamente o panorama dessa dualidade entre céu e inferno. Então não tem condenação eterna. Ninguém vai ficar pagando os pecados eternamente no inferno. Ninguém. Se esse Deus que condena por um erro alguém a vida eterna para pagar um erro feito limitadamente, é condenado eternamente, esse Deus não seria jamais justo e bom. Os homens seriam melhores do que ele, porque a justiça humana permite a condenados por crimes gravíssimos, como por exemplo latrocínio, homicídios qualificados, atenuantes, redutores, inclusive liberdade condicional. Na justiça divina não teria nem a liberdade condicional que os homens imperfeitos têm. Então esses assuntos vão ser tratados lá no Congresso. Sim. Claro que questões mais aprofundadas, a sociologia, justiça social, não é? Que é o caso da sua palestra. Agora, Reinaldo, tem muitos ouvintes nossos aqui, que é a turma dos 60, 70, 80 anos de idade, 90, né? E alguns, às vezes, participam aqui. Hoje, o Raimundo Borges estava lá, muito entristecido, com saudades da esposa, né? Que faleceu há um tempo. E alguns ainda sofrem muito a perda da pessoa. Perda entre aspas, né, Reinaldo? Sim. O que você poderia dizer para essas pessoas, Reinaldo? Quando se diz assim, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe ou meu filho, é uma expressão que traduz algo para sempre. Perder é não achar nunca mais, ou quase nunca mais. Então, na verdade, nós somos espíritos imortais. Nós, ora estamos na carne, aqui vivendo num corpo, ora estamos fora do corpo. Quando alguém morre, nós não perdemos essa pessoa continua existindo, ela continua sentindo, ela continua amando quem ela amava. Entendi, que Jesus falou assim, o pó volta ao pó, a carne volta, é matéria, fica na matéria. Isso, é matéria. O corpo, o espírito é imortal. Porque nós confundimos o corpo com o espírito. Nós não somos o corpo, nós somos o espírito. O corpo é a vestimenta que morre, mas depois da morte do corpo, o espírito continua vivo e sentindo e pensando. Eu vi até num livro, se você me permite, é uma pergunta perturbadora, viu? Assim, porque mexe com a imaginação, assim, Alquimia da Mente, o livro. Alquimia da Mente, acho que é do Hermínio Miranda. E a pergunta num capítulo era o seguinte: o cérebro pensa? Eu parei para refletir a princípio. O que é o cérebro? Uma estrutura orgânica, células, neurônios específicas, onde tem uma corrente elétrica ali, uma atividade elétrica, né? Isso é comprovado pela ciência, mas imaginar que dessa estrutura orgânica pipocam pensamentos, né? Quer dizer, brotam naturalmente pensamentos, ideias, né? Raciocínios lógicos, complexos, não é possível, né? Não é a carne que produz pensamento, Reinaldo? Se você pegar um computador de última geração, você pode dizer que ele pensa, mas tira ele da tomada, não serve para mais nada. Fazendo uma analogia, o corpo é a vestimenta. Quem pensa efetivamente é a alma, é o espírito, é o ser imortal. O Sócrates falou, penso, logo existo, então é isso. Eu penso, eu existo. É a minha consciência, essa consciência imortal. É por aí, não? O pensamento, ele é uma expressão. Eu preciso, para me manifestar aqui na Terra, do meu cérebro. Porque se eu não tiver um cérebro e um corpo, eu vou pensar, mas ninguém vai ouvir o que eu tenho a falar e ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Eu sou espírito. Nossa. Quando eu estou no corpo, eu me manifesto pelo corpo. É como se eu estivesse vestindo um macacão de carne com o cérebro. E ele coordena as ações do meu corpo, mas ele não sou eu. Eu não sou o corpo, eu sou o espírito. Reinaldo, então, e tem muitas religiões, muitos líderes religiosos, e já na verdade, tem até ditado popular, né? Mente sã, corpo sã. Então, o pensamento, ele é uma ferramenta poderosa, então é importante pensar sempre positivo. O que você pode dizer, diante, assim, o que diz a doutrina espírita sobre o pensamento? Nós podemos pensar na carne ou fora dela, ok? Então, se o meu pensamento é negativo, eu só penso em tristeza,
infortúnio, dor, eu atraio para perto de mim tudo que tem a ver com tristeza, infortúnio e dor. Se eu tenho ódio e desejo a morte de um inimigo, eu atraio para próximo de mim todos os pensamentos nessa faixa. Agora, se por outro lado, eu sou uma pessoa que sou capaz de perdoar as ofensas, sou capaz de desejar o bem do próximo, sou capaz de amar até quem não me ama, eu atraio para próximo do meu pensamento toda sorte de vibrações positivas. Então, quando alguém pega um jovem, um homem que assaltou uma mulher e aí fica apontando o dedo, tem que matar, tem que fazer, tem que bater, quer dizer, a pessoa está fazendo mal para ela mesma. Com certeza. Ela está vibrando na faixa do ódio e da vingança. Quem vibra na faixa do ódio e da vingança atrai todos os vingadores para perto de si, o pensamento para perto de si. Mas até a psicologia fala alguma coisa assim, né? Lei da atração. O corpo acusa, inclusive, a carga emocional, a carga psicológica reflete no corpo, Reinaldo. É verdade. O corpo, essa matéria que a gente vê, ela é uma condensação de energia. Então, toda vez que nós pensamos, todas as células do nosso corpo vibram. E se eu vibrar na faixa do ódio, eu adoeço. Pode observar, quando a gente tem um choque, e a gente sente uma raiva profunda, e fica com aquela mágoa por anos depois você vai ver, aparece um tumor, aparece um problema no fígado, aparece um problema no rim. Isso é a corrosão das células, pela energia do pensamento. Reinaldo, é muita informação que você está trazendo. É muita informação, até assusta, né? A gente que sempre ouviu, o céu é azul, fica em cima, o inferno é embaixo, é vermelho, não é nada disso. E o pensamento, e a imortalidade do espírito. Quem tem curiosidade, começa estudando por onde? Começa a estudar aí esses assuntos por onde? Eu sugiro que comece pelo livro O que é o Espiritismo. É um livro bem fininho e elementar para conhecer os conceitos. E depois passe para o Livro dos Espíritos, que é o livro básico, que tem todos os grandes conceitos estão lá. Todos os fundamentos da doutrina espírita, que é uma filosofia espiritualista, estão lá. Que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência, filosofia, que é o questionamento, problematização e a moral. A fusão disso tudo dá uma doutrina. Então, não é difícil de entender o Espiritismo. O Espiritismo não é para quem sabe muito ou pouco, não. Qualquer pessoa pode entender. Ele não é para iniciados. Eu não sou graduado na universidade. Não tem problema. Aliás, tem muita gente que é graduada, é pós-graduada, é doutor e não consegue entender que a alma sobrevive à morte. Não entende isso. Mas uma pessoa com um segundo grau, a segunda série do antigo ensino primário, vou falar para quem é mais antigo, consegue entender perfeitamente que faz sentido a vida continuar depois da morte. Então, ouvindo assim as suas explicações e o que a doutrina espírita revela, a vida é fantástica. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A justiça dele. Então não tem por que, de repente, ficar angustiado, ficar com preocupação. Acho que nós temos que nos preocupar com a nossa conduta, com as nossas atitudes. Isso é importante, né? A gente manter uma conduta equilibrada, com respeito a si, respeito ao outro. É por aí. Como é que funciona a justiça divina na visão espírita? É simples de entender. A vida é um terreno, é uma terra. Tudo que eu plantar eu vou colher. Ponto, é só isso. A lei divina é justa. Se eu plantar espinho e urtiga, eu não vou colher uvas, maçãs e taperebá. Como foi que Jesus falou? A cada um será dado segundo suas obras. Então, quer dizer, se passamos por uma aflição ou uma alegria, nós causamos isso em algum momento. Hoje nós colhemos o que plantamos ontem. Amanhã vamos colher o que plantamos hoje. A justiça divina na visão espírita é tão simples assim. Então a nossa felicidade depende de nós. É claro. Só de nós. Claro que as questões coletivas também interferem. Existem compromissos coletivos assumidos. Por exemplo, se um país invadiu o outro, destruiu, matou, pilhou, esse coletivo está comprometido a devolver para esse país ao longo dos séculos o que se comprometeu. Não é só individual, a evolução não é só individual, mas a dor que a gente passa tem vinculações do passado, individual e coletivo. Deixa eu ouvir o que o doutor em Sociologia, Reinaldo Pontes. Reinaldo, eu fico me perguntando aqui, porque o Brasil é um país cristão. É um país cristão, né? Das várias religiões, e todas cristãs. Claro que temos muçulmanos aqui entre nós, né? Os judeus, mas é muito interessante que, ao mesmo tempo que é um país tão religioso,
com tantas manifestações. Belém mesmo tem o Círio de Nazaré aqui, que é tão forte, né, tão tradicional e que mexe tanto com a cidade, com as pessoas. Por que, apesar dessa religiosidade do país, um país cristão, a princípio, numa rápida passagem de olhos assim, o país parece fraterno, as pessoas parecem pacatas, mas tem muita violência nas cidades. É o assassinato, é o estupro, é o assalto, é a corrupção, tem muito sequestro, tem muita maldade, tem desvio de merenda escolar, né? Tem propina aqui, enfim, né? O dinheirinho para lanche de guarda, quer dizer, tudo errado. Por quê? Que nós somos cristãos, mas andamos bem longe do caminho que Jesus ensinou? É por uma razão também simples de entender. É que a religião é uma coisa, a religiosidade é outra. Religião é externo, a religiosidade é interna. Muitos de nós somos adeptos à religião, mas a religião não entrou na gente. A gente prega o que a religião que a gente adota diz, mas não pratica. É só isso. Nós nos afastamos na vida da religiosidade, que é a prática religiosa, são a prática dos valores morais. Então, o que nós temos, a maioria das pessoas que se dizem cristãs não são, porque o cristianismo não entrou nelas. É só exterior, são práticas exteriores. Isso vale para todos. E a questão da violência se explica também, eu ia até mostrar, porque saiu uma matéria hoje sobre violência. O que é a violência? Talvez a violência que menos apareça aos olhos de todos nós é a violência da desigualdade. Nós naturalizamos a desigualdade, razão pela qual ricos e pobres se enfrentam muitas vezes e existem confrontos, isso é no mundo inteiro. As sociedades mais desiguais são as mais violentas. As sociedades mais igualitárias são as menos violentas. Mais democráticas e igualitárias são menos violentas. Então nós temos que construir esse passo de trazer os valores para a vida, mas também tornar a sociedade mais justa. E a educação é o primeiro passo. Educação é fundamental. Márcia Lima, nossa colega jornalista lá, está pedindo a palavra lá. Vai, Márcia. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. É porque às vezes as pessoas acreditam, a gente já ouviu muito falar isso, porque Deus ele quer que a gente se eduque, então por isso ele nos apresenta situações que vão... ele nos castiga para situações para que a gente se eduque a partir desse castigo, para que a gente aprenda a partir desse castigo. E muita gente usa esse discurso para castigar as crianças, para educá-las também. E aí acredita que educa a partir da violência. Usa esse argumento de que Deus nos educa a partir das coisas ruins que Ele coloca na nossa vida, e usa esse exemplo para educar as crianças, educar os jovens. Eu não canso de ouvir que o adolescente que roubou tem que apanhar na rua, se não apanhou da mãe tem que apanhar na rua, se a pessoa matou ela tem que ser assassinada também. A gente ouve muito esse discurso, então, e esse discurso ele vai muito contra esses nossos valores cristãos, esses nossos valores de amor e de fé. E a gente ouve esse discurso dentro das igrejas às vezes. Né? Então, assim, eu queria que o senhor explicasse um pouco que discurso, de onde surgiu esse discurso e por que as pessoas buscam esse discurso como argumento. Obrigado pela pergunta. Vocês já ouviram falar da lei de Talião? Sim. A lei de Talião, ela já foi um avanço no sentimento, na visão de justiça. Porque antigamente era o seguinte: se o vizinho roubava a minha cabra, eu exterminava a família dele. Aí veio Moisés e disse: não pode. Se ele te roubou a cabra, você tem direito a pegar a cabra dele, mas não pode exterminar a família dele. Já foi um avanço na justiça. Muitas pessoas querem voltar para o tempo anterior à lei de Talião, que é o seguinte: o menino foi pego e roubou um celular, amarram ele no poste e matam ele. Voltamos para um tempo babilônico, lá séculos antes de Cristo. Como é que foi que o sentido de justiça avançou? Então, isso é pré-cristão, tá certo? É antes do cristianismo. O que Jesus veio ensinar? Foi a lei de Talião? Não, a lei de Talião já era uma lei melhor do que a anterior. A lei de Talião dizia: se você sofreu um prejuízo, você pode cobrar o prejuízo igual. Lei olho por olho, dente por dente. Jesus disse: aprendeste que foi dito aos antigos: amarás teu amigo e vai odiar o teu inimigo.
Mas eu vos digo, ame o teu inimigo. Então ele mudou o paradigma. Então se alguém é cristão e defende a lei de Italião, não é cristão. E se defende uma lei anterior à lei de Italião, menos cristão é ainda. É a vingança, não é justiça. As pessoas quando defendem isso, no fundo, é uma grande desculpa para praticar a vingança. Só. Não sei se é isso. Tem uma notícia, inclusive, de um flanelinha que o flanelinha, ele acusado, né? Informação de que ele arrombava carro, praticava pequenos furtos, e uma dupla foi lá e matou o flanelinha. O corpo ficou estendido no asfalto lá, né? Justiça com as próprias mãos, inclusive, né? O que é gravíssimo. Isso é pré-babilônico. Nós estamos voltando para o passado. E muita gente que vai à igreja, que vai às igrejas, se diz cristão, mas Reinaldo, as apoia pessoas, isso. Me parece assim, um sentimento de muita gente, de muitas pessoas que perderam a confiança no poder público, na polícia, na justiça, porque prende, logo está solto e tudo mais. Então, acreditam ser a saída, a solução é essa. Violência contra violência. Essa é a solução. É que alguns pregam, né? Se tem violência, o Estado não faz nada, eu vou fazer minha violência. Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos é liberado você comprar arma. Mais de 30 mil cidadãos americanos morreram só o ano passado por uso de armas, por cidadãos comuns. Eles hoje estão tentando voltar atrás. Nós queremos ir para onde eles estão vindo. Eles têm a pena de morte. Muitos defendem a pena de morte. Eles estão querendo sair e nós estamos, alguns, poucos, felizmente, querem entrar. A violência não vai chegar a lugar nenhum. A respeito da pena de morte, até 2007 eram 19 estados americanos que autorizavam, que tinham na sua lei a pena de morte. De 2007 até 2013, 14, foi tipo um levantamento, caiu para 12 os estados, diminuiu, né? Sim. Caiu para 12 o número de estados que ainda aceita na sua legislação a pena de morte, ainda contém a pena de morte. Então, lá eles vêm se livrando disso, né? Reduzindo. Porque a violência não diminuiu nos estados que adotaram a pena de morte. E essa ideia da impunidade, porque a polícia... Porque há um mito em relação à segurança pública. Parece que estado seguro é aquele que tem mais polícia, mais cadeia e mais ação policial. Os estados a sociedade mais segura... Não tem nem polícia. É aquela que a polícia anda ou desarmada ou nem tem polícia. Eu passei um tempo na Alemanha, passei 20 dias fazendo um intercâmbio. Nesse período eu não vi nenhum policial, nem na rua, nem na estação de trem, e eu não vi também nem grade nas casas. Mas qual o grau da desigualdade na Alemanha? Bem baixo, muito baixo. E aonde tem as partes, onde existe maior tensão é onde existe desigualdade, porque populações imigrantes não são aceitas e etc. E agora está havendo um desafio para a humanidade, a dita civilizada, país do primeiro mundo, que é acolher os refugiados. Eles também não é uma violência eles serem expulsos da forma que eles foram expulsos do seu país? Só mais uma questão. A gente fala de violência, de agressão, mas a linguagem, ela também tem um poder de violência grande em relação a outra pessoa. E tem muita gente que utiliza a linguagem para agredir as outras pessoas deliberadamente. A gente, às vezes, cansa de ver, principalmente na internet, né? Acho que até um pouco também liberado pelos programas policiais, né, que usam aquela linguagem incisiva, que usam aquela linguagem do tem mesmo que incitação matar. À vingança, vamos ser claros. Incitação à vingança. E a utilização pessoal dessa incitação à vingança, ela também provoca mal nas pessoas. Com certeza. Ela legitima o que tem de pior na gente, porque todos nós temos um lado agressivo, vingativo, que estamos aqui para burilar. Quando a gente vê essa legitimação pelo meio de comunicação de massa, a pessoa está autorizada a se vingar e a não aceitar os processos civilizatórios, o caminho legal, que é via justiça, pela via da polícia, e não fazer justiça com as próprias mãos. Esse é um caminho muito perigoso. Porque a minha atitude é aquela coisa, né? A minha atitude tem consequências e eu vou responder por essas consequências. É o colher, é plantar e colher. É isso, não tem como fugir. Ninguém foge disso, né, Reinaldo? Essa é a lei. Às vezes pega lá alguém que praticou um furto, 10 pessoas se unem para agredir. Cada um que participou tem uma culpa ali, né? Responsabilidade. Tem uma responsabilidade ali, não é? Com certeza. Porque quanto mais instruído você é, quanto mais pregador de valores humanistas e cristãos você é, e você pratica uma coisa dessa, é um homicídio com consciência.
escondido. Mas, Reinaldo, por que o mundo parece que está meio agitado, hein? O mundo está meio agitado, né? Com muito Estado Islâmico, essa guerra urbana nas cidades, são os refugiados, pessoas expulsas do seu país, aqui no interior da Amazônia, né? Expulsos de suas terras, a grilagem de terra, o conflito no campo. O impacto dos grandes projetos. Os grandes projetos, enfim. Nossa, o mundo anda bem agitado, hein, Reinaldo? Crise econômica, é verdade. Nós estamos vivendo tempos de transição planetária. Na visão espírita, nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, esses tempos foram previstos, inclusive profeticamente no passado, né? O próprio Cristo previu que nós íamos passar por momentos de turbulência nessa transição. E é um confronto. Jesus falou assim, um dia a terra será dos mansos e pacíficos. Então essa transição, de repente, vai ser uma forma de na terra ficarem só os mansos e pacíficos? Na verdade, essa transição, ela não vai ser um expurgo geral. Os bons ficam, os maus saem. Mas certamente que aqueles espíritos que perderam as oportunidades que tiveram e se mantêm duros e enrijecidos no mal, esses vão para outras moradas, como dizia o próprio Cristo, né? De se desenvolver lá, ajudar planetas menos desenvolvidos. Isso não é um castigo, isso é a lei, é a colheita. Então, quer dizer, tem vida em outros planetas. Exatamente, é um princípio, eu até acho que deixei de dizê-lo, é um princípio, um dos princípios da doutrina é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, há vida em todos os planetas. Jesus falou assim, há muitas moradas na casa de meu pai, ele não falou de uma rua com casinhas e vasinhos de flores nas janelas, ele falou de planetas. Planetas. As moradas. Há muitas moradas na casa do meu pai. Exatamente. A propósito, veja só, ouvinte, preste atenção. O avião supersônico, ele supera a barreira do som, a velocidade do som, que é por volta de 1.300 km por hora. É bem rápido, né, Reinaldo? Sim. E a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Eu não consigo imaginar, você consegue, Reinaldo? Não. Agora, nessa velocidade da luz, segundo os físicos, né, os astrofísicos, a ciência, para atravessar a Via Láctea, a nossa galáxia, atravessar, né, todo o seu diâmetro, percorrer de uma ponta a outra, na velocidade da luz, 1000 séculos. 1000 séculos. É grande, né, Reinaldo? E é só a nossa galáxia. E viajando na velocidade da luz. E é só a nossa galáxia. É só a nossa galáxia, existem bilhões de galáxias. Então, quer dizer, é meio irracional, ou na verdade é ilógico imaginar que Deus fez tudo isso aí para a gente olhar de noite e ficar namorando. Amor, que estrela linda ali. Não é para isso, né, Reinaldo? E muitas vezes a luz daquela estrela, essa estrela já nem existe mais, porque são bilhões de quilômetros. Reinaldo, a gente pode ficar a tarde toda aqui falando sobre isso, viu? Que cada assunto legal, muito bom. Então, o que é o Espiritismo é um livro para quem quiser começar a conhecer. Mas por quê? E Jesus falou do Espiritismo? Jesus falou alguma coisa?